Capítulo 34 O furacão. Às 3 horas da manhã, o vento rugia e soprava com tal violência que o Vitória não poderia ficar perto de terra sem grande perigo. Os caniços fustigavam-lhe o invólucro, ameaçando rasgá-lo. Precisamos partir, disse o doutor. Não podemos ficar nesta situação. E Joe, Samuel? De modo algum penso abandoná-lo. Ainda que o furação me levasse 200 quilômetros para o norte, eu voltaria. Mas aqui, estamos comprometendo a segurança de todos. Partir sem ele. Tornou o escocês, em tom de profunda mágoa. Imagina então, volveu Ferguson, que o meu coração não sangra como o seu? Obedeço apenas à imperiosa necessidade. Estou a seu dispor, respondeu Kennedy. Vamos lá, mas a saída apresentava grandes dificuldades. A âncora, profundamente encravada, resistiu a todos os esforços, e o balão, puxando em sentido inverso, mais ainda aumentava a resistência. Kennedy não conseguiu arrancá-la. Além disso, naquela posição a manobra tornava-se muito perigosa, pois o Vitória podia levar-se antes que eles lograssem embarcar. O doutor, não desejando correr semelhante risco, obrigou o escocês a entrar na barquinha e resignou-se a cortar a corda da âncora. O Vitória deu um salto de 100 metros para o ar e rompeu em direção ao norte. Ferguson, impossibilitado de resistir à tormenta, cruzou os braços e mergulhou em profundas reflexões. Após alguns instantes de completo silêncio, voltou-se para Kennedy não menos taciturno. Estou me convencendo de que tentamos a Deus, disse ele. Não compete a simples homens empreender semelhante viagem. Um suspiro de tristeza escapou-lhe do peito. Ainda há poucos dias, acrescentou o caçador, nos felicitávamos de ter escapado a grandes perigos, apertando-nos a mão todos três. Pobre Joe! Bela e boa alma! Bravo e leal coração! Um momento deslumbrado pelas riquezas, logo se prontificou a sacrificar os seus tesouros. Agora está longe de nós, e o vento arrasta-nos com invencível rapidez. Vejamos, Samuel, admitindo que ele tenha achado asilo entre as tribos do lago, não lhe poderá suceder o mesmo que aos viajantes que aqui estiveram antes de nós, a Denham e a Bart? Esses tornaram a ver a pátria. Ah! Meu pobre Dick, Joe não sabe uma palavra dessa língua. Está sozinho e sem recursos. Os viajantes de que falas só avançaram mandando aos chefes numerosos presentes, entre escoltas, armados e preparados para tais expedições. E ainda assim não puderam evitar sofrimentos e tribulações da pior espécie. Que queres tu que suceda ao nosso desventurado companheiro? É horrível pensar nisso, e este é um dos maiores desgostos que até hoje tenho experimentado. Mas nós voltaremos, Samuel. Sim, havemos de voltar, ainda que para tanto devamos abandonar o Vitória, ainda que tenhamos de alcançar a pé o lago Tchad e travar relações com o sultão de Bornu. Os árabes não guardam talvez uma impressão dos primeiros europeus. Irei também, Samuel, respondeu o caçador com energia. Podes contar comigo. Ainda que tenhamos de renunciar ao fim da viagem. Joe sacrificou-se por nós, devemos sacrificar-nos por ele. Essa resolução levantou um pouco o ânimo dos dois homens, que se sentiram fortes da mesma ideia. Ferguson empregou todos os meios para se lançar numa corrente contrária que os aproximasse do Tchad, mas foi impossível, e a mesma descida se tornava impraticável num terreno despido e com um furacão daquela violência. O Vitória atravessou então o país dos Tibus, transpôs o Belad el-Djerid, região inóspita que forma a orla do Sudão, e penetrou no deserto de areia sulcado de longas pegadas de caravanas. A derradeira linha de vegetação logo se confundiu com o céu no horizonte meridional, não longe do principal oásis daquela parte da África, cujos 50 poços ficam à sombra de árvores maravilhosas. Mas foi impossível parar. Um acampamento árabe, com tendas de panos raiados, e alguns camelôs que estendiam na areia as suas cabeças de víbora animavam aquela solidão. O Vitória passou como estrela candente, percorrendo distância de 115 quilômetros em 3 horas. Sem que Ferguson lograsse orientar-lhe a corrida. Não podemos parar. Disse ele, nem podemos descer. Não há uma árvore, um relevo de terreno. Iremos atravessar o Saara? Positivamente, Deus está contra nós.
Falava assim com intenso desespero, quando viu ao norte as areias do deserto erguerem-se em densa nuvem, revolvendo-se sob o impulso de correntes opostas. Em meio ao turbilhão, quebrada, dispersa, desordenada, uma caravana inteira desaparecia sob a avalanche de areia. Os camelôs em confusão soltavam gemidos surdos e lastimosos. Gritos e rugidos rompiam daquele nevoeiro sufocante. Por vezes, alguma veste de pano colorido cortava o caos com as suas vivas cores, enquanto o mugido da tormenta dominava a cena de destruição. A areia não tardou a acumular-se em massas compactas e ali onde momentos antes se desdobrava a planície lisa, erguia-se agora a colina ainda movediça, túmulo gigantesco de uma caravana sepultada. O doutor e Kennedy, pálidos, contemplavam o terrível espetáculo, sem poderem manobrar o balão que redemoinhava entre correntes contrárias, não obedecendo mais às diferentes dilatações do gás envolvida naqueles desencontros do ar. A barca turbilhonava com vertiginosa rapidez, descrevendo vastas oscilações. Os instrumentos suspensos sob o toldo ameaçavam quebrar-se nos choques, os tubos da serpentina dobravam-se até a ruptura, as caixas de água deslocavam-se com estrépito. A 70 centímetros de distância, os viajantes não conseguiam ouvir-se e, com as mãos crispadas seguras ao cordame, tentavam equilibrar-se no furor da tormenta. Kennedy, de cabelos revoltos, olhava sem nada dizer. O doutor recuperara toda a sua audácia no meio do perigo e nada transparecia em seu rosto das violentas emoções que sentia, mesmo quando após derradeiro giro Vitória se encontrou subitamente detido em calma inesperada. O vento norte apanhara-o por baixo e impeliu-o em sentido inverso para a rota da manhã com velocidade não inferior. "Para onde vamos?" gritou Kennedy. "Para onde a providência quiser, meu caro Dick. Fiz mal em duvidar dela. Ela sabe melhor do que nós o que convém e aqui estamos voltando a lugares que não mais esperávamos ver." O chão, tão plano e igual durante a ida, estava agora revolvido como o mar depois da tempestade. Infinidade de pequenos montículos mal firmes pontilhava o deserto, o vento soprava com violência e o Vitória corria pelo espaço. A direção seguida pelos viajantes pouco diferia da que tinham seguido de manhã, de modo que pelas 9 horas, em vez de encontrarem as margens do Tchad, viam ainda o deserto estender-se diante deles. Kennedy fez uma observação nesse sentido. "Isso não importa", respondeu o doutor, "o que interessa é voltar ao sul e encontraremos as aldeias de Bornu, Vudi ou Cuca e não hesitarei em parar. Se assim o entende, também eu vou ver o caçador. Mas queira Deus não sejamos obrigados a atravessar o deserto como aqueles infelizes árabes. O que vimos é horrível, e repete-se com muita frequência, Dick. As travessias do deserto não são menos perigosas que as do oceano. O deserto esconde todos os perigos do mar, até o afogamento, e, além disso, canseiras e privações insuportáveis. Parece-me", atalhou Kennedy, "que o vento tende a acalmar. A poeira das areias é menos compacta, o revoluteio diminui e o horizonte clareia. Tanto melhor. Precisamos examinar atentamente com a luneta, de modo que nenhum ponto nos escape. Eu me encarrego disso, Samuel, e não passará uma árvore sem que seja avisado." E o caçador, empunhando a luneta, instalou-se à frente da barquinha.